Queridos irmãos, neste 18º domingo do tempo comum, somos convidados, após o trecho da multiplicação dos pães, a compreender o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 24 até o versículo 35. E o convite é claro: passar do sinal da multiplicação dos pães, o milagre, ao sentido do sinal, ao sentido do milagre. Passar do pão para entrar em relação com o Cristo. Reconhecer no pão que é multiplicado, no pão que nos é dado, na Eucaristia que celebramos todo domingo, o amor do Pai, fonte da vida. Interessante porque João tem o Evangelho dividido entre o livro dos sinais e o livro da glória. No livro dos sinais, que chega até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós encontramos 7 sinais, que são 7 milagres. E por 7 vezes Jesus dirá: Eu sou. Sabemos que o nome Yahvé significa Eu sou. Jesus expressa a sua divindade, revela a sua divindade atrás dos sinais. E por 7 vezes ele dirá: Eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Neste trecho belíssimo, Jesus nos ajuda a entender o que significa eu sou o pão da vida. Mas vamos por parte. Primeiramente, nós encontramos um povo que busca o Senhor. E todo o começo deste trecho fala de uma multidão que viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos subiram nas barcas, foram à procura de Jesus em Cafarnaum e quando o encontraram, perguntaram: quando chegaste aqui? E Jesus novamente entra no tema da procura, dizendo: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Interessante porque Marcos nos relata no capítulo 13 que todos buscam o Senhor. E João começa o seu evangelho, mesmo no primeiro capítulo, no versículo 38, com a pergunta dos primeiros 2 discípulos, que são exatamente o próprio João e André, dizendo: Mestre, onde moras? E Jesus, as primeiras palavras de Jesus no evangelho de João dirá: o que vocês estão procurando? Sim, toda a vida do homem, todo o Evangelho é uma procura contínua de Cristo. O homem em busca de Cristo, mas muito mais, é o próprio Cristo que procura o homem, que desceu do céu para nos salvar, para nos resgatar. Ele que procura abrigo no coração do homem, para que o homem possa encontrar abrigo no coração do Pai. É belíssimo, porque João coloca tantos detalhes nesta procura, nesta busca de Jesus. Eles buscam por causa do pão. Eles o buscaram, como lemos anteriormente, para fazê-lo rei. Em outras palavras, o Evangelho nos convida a perguntar-nos: nós buscamos o pão? Buscamos as emoções espirituais? Até emoções boas, salutares, como hoje a ciência descobre. Emoções de paz, de alegria, de amor, que curam, que geram serotonina, que dão calma ao coração do homem. Mas buscamos estes efeitos ou o Senhor? Buscamos os dons de Deus ou buscamos o Senhor dos dons? Interessante que os místicos nos ensinam que precisa prestar muita atenção para não buscar emoções e experiências espirituais extraordinárias, pois isso poderia tornar-se uma forma de idolatria. Realmente poderíamos usar-nos de Deus como se usa, desculpem a comparação, uma vaca para ordenhar, para tirar proveito dele. Não. O Evangelho nos convida a procurar Jesus por Ele mesmo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é amor, porque Ele se dá para nós. E onde Ele está? Ele está onde estão os discípulos. Quando se lê que as multidões procuram Jesus no lugar do pão, significa mesmo que no lugar onde o pão é dado, onde a vida se torna a Eucaristia, onde se vive o amor recíproco, lá o Senhor se faz presente. É por isso que o próprio João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, dirá: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco
e o seu amor acontece em nós de forma perfeita. Precisa passar do sinal do pão, do milagre da multiplicação dos pães, ao milagre que o pão eucarístico realiza na nossa vida, tornando-nos amor, levando-nos a viver entre nós um mandamento novo, o amor recíproco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E acontece para nós aquilo que acontece para o povo. O povo, lemos, queria tomar Jesus para fazê-lo rei, e ele se subtrai. Ele sempre nos leva além. Ele não entra nos nossos esquemas. Ele nos convida a entrar no seu projeto de amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um caminho que leva à cruz e que na cruz manifesta a sua glória, pois é dando a vida que nós encontramos. E qual significado tem, então, a palavra de Jesus que diz: me procura não porque visse sinais, mas porque comesses o pão e ficasses satisfeitos? Exatamente, não parar num sinal. Seria um pouco como se uma pessoa indique para nós a lua e nós olhamos para o dedo e não para a lua ou para as estrelas. Como se o namorado doasse uma flor e a pessoa fique examinando biologicamente a flor, não entendendo o sinal do amor que atrás daquela flor quer se expressar. Exatamente, precisa passar das coisas, do pão doado, à contemplação do amor do Pai. E não é por acaso que no Pai Nosso nós pedimos o pão de cada dia e que na primeira leitura se fala do pão de Moisés no deserto, maná, que porém saciava apenas a fome de um dia, enquanto Jesus dirá que quem come deste pão nunca mais terá fome, porque é a sua vida dada por nós. Nosso coração é feito para Deus e só Deus pode saciar a fome do coração do homem. E por isso, não um pão que se perde, mas um alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, diz Jesus, porque neste vos dará já indica a sua entrega na cruz e, além disto, a sua entrega no pão eucarístico na última ceia. Então nós temos um alimento que sacia, que sustenta a vida. Entrando neste relacionamento me torno filho. E por isso se fala do selo com que o Pai nos marca, que o Espírito Santo, aquele que clama em nós, Abba, Pai, não mais escravos, mas filhos. Entramos no amor de Deus, este amor que nos torna familiares de Deus, família do Senhor. E é por isso que Jesus dirá: e como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai, quem come de mim viverá por mim. Sim, não é Moisés que deu o pão, o maná, é o Pai. O mesmo Pai que agora entrega ao Filho neste pão eucarístico, ao ponto que Jesus pode dizer: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Ir sempre além. O convite de João é sempre passar a uma dimensão mais profunda daquilo que podemos constatar, passar do sinal ao significado, passar daquilo que é medíocre, aquilo que nos supera, subir para o alto, passar do nada ao tudo, do natural ao sobrenatural, daquilo que é óbvio, aquilo que é sublime. E aqui entendemos porque Jesus dirá: esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece pela vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E aqui entendemos porque tantos cristãos no primeiro tempo da igreja e até os nossos tempos preferem perecer e morrer para não perder a Eucaristia. Perseguidos e ameaçados de morte, preferem perder a vida, mas não perder o pão eucarístico. Nós que estamos mergulhados numa sociedade materialista, como dizia o meu amigo padre, a sociedade do cocô, do consumismo e do comunismo, não entendemos às vezes porque estamos tão apegados às coisas materiais, aquilo que passa, que perdemos aquilo que não passa, correndo o perigo de perder a nossa herança eterna, primogenitura, como Esaú perdeu por um prato de lentilhas e trocou a promessa de Deus e vendeu para Jacó a promessa de Deus por aquilo que perece, por um prato de comida. Sim, não somos apenas um tubo digerente, como se diz na Itália, um trato digestivo, como dizia Nietzsche, este filósofo materialista ateu que no final tirou sua própria vida
Pois no homem, como dizia Dostoiévski, tem um buraco imenso do tamanho de Deus, que nada pode saciar. A própria droga se torna uma necessidade para aqueles que não encontraram, que não experimentaram o amor do Pai. Existem tantos tipos de droga. A droga do poder, a droga do dinheiro, a droga da vaidade, a droga do celular, dependências que nós criamos de tantas formas quando o nosso coração está vazio de Deus. E a religião se torna, de fato, um bem essencial para o bem-estar social. Interessante a expressão que usava Napoleão, que antes da sua conversão dizia: eu posso governar sem Deus, mas não posso governar sem religião. E, de fato, a religião cria este equilíbrio social, porque permite de alicerçar a sociedade em valores eternos. É daqui também a nossa responsabilidade como cristãos, no momento, por exemplo, das eleições. Não podemos escolher candidatos que promovem posições anti-evangélicas e anticristãs, contra a vida, contra a família, contra a justiça. Nunca esqueçamos que tudo que é verdadeiramente humano é divino e que tudo que é divino promove o homem integralmente. E aqui o Evangelho continua com uma pergunta: o que fazer? Perguntam as multidões que encontraram Jesus. E Jesus dirá: acreditar. Quer dizer, não é tanto o que nós fazemos, mas acreditar no amor de Deus. Acreditar neste amor de Deus que opera em nós, antes daquilo que nós podemos fazer. É fundamental aquilo que nós nos deixamos fazer, nos tornarmos filhos, nos tornarmos Eucaristia. A nossa salvação pessoal, a salvação do mundo inteiro, consiste nisto: acreditar e conhecer o amor de Deus por nós, como dirá ainda São João na primeira carta, no capítulo 4. Uma humanidade que vive distintos e distantes, que passa, é uma humanidade que se autodestrói. Enquanto o desejo do céu nos leva a fixar cada instante na eternidade e experimentar o paraíso já na terra. Desta forma, nós não usaremos mais de Deus para saciar a nossa fome material de um alimento que passa, mas deixaremos nos formar por Deus para saciar nossa fome dos corações dos nossos irmãos, tornando-nos Eucaristia. O famoso ditado rabínico diz: eu reconheço o meu mestre da forma em que coloca os sapatos. Toda a nossa vida pode tornar-se uma grande, bela celebração eucarística. No modo de fechar a porta, de cozinhar, de manter a casa ordenada, na forma de acolher as pessoas com uma flor na mesa, com um sorriso que reflete o paraíso. Poder consumir a nossa vida não por um alimento que perece, mas por um alimento que permanece para a vida eterna, pelo amor. Este amor que se fixa na eternidade e fixa a nossa vida passageira numa vida que não passa. Uma vida que transfigura, que irradia o perfume de Cristo ao nosso redor, o perfume do pão eucarístico. Como aconteceu com o nosso amigo evangélico, dono de um supermercado, nos perguntou se podíamos acolher na nossa casa um homem que vivia em cima do lixo do supermercado destruído, mudo, paralítico, coberto de chagas. Depois de alguns meses, vendo a transformação deste irmão, que voltou a andar e voltou a falar, ele disse: agora sei que Jesus está presente na Igreja Católica, porque só Deus, o Cristo, Filho de Deus, pode transformar deste modo a vida deste irmão. Sim, contemplar um Deus que se faz carne significa tornar visível, encarnado, o amor de Deus que na sua palavra se doa e na sua Eucaristia transforma a nossa vida. Quem come deste pão viverá por mim, diz Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e inflame o teu coração no desejo de fazer da tua vida uma Eucaristia concreta que todos possam receber e conhecer. Um bom domingo para todos.